Amém? Todos encontraram? Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar nesta noite, amados irmãos, mais uma vez. Bendito é o Espírito Santo do Senhor. Aqui estamos, Pai amado, diante da Tua presença, Senhor meu Deus. Aqui está, Pai amado, a Tua igreja, Senhor. Ela não está aqui para ouvir o homem, Senhor, mas ela está aqui para ouvir o Senhor, meu Deus. Por isso, Pai amado, pedimos a Ti, Senhor, que use, Pai amado, a boca do pregador nesta noite. E que a Tua palavra vá de encontro a cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, este é um texto bastante conhecido por todos nós, conhecido muito bem pela igreja, porquanto esta passagem ela fala de renúncia. E quando nós lemos este texto, nós podemos destacar, afirmar que Jesus é o mestre por excelência. Porquanto a maioria das vezes que Jesus queria falar algo em relação ao reino de Deus, quando Jesus ele queria trazer algum ensinamento concernente ao seu reino, ele trazia algo relacionado com o cotidiano daquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo. E era muito comum também que o Senhor Jesus falasse através das parábolas, porque as parábolas eram pequenas histórias alegóricas que tirava da vida cotidiana para ensinar uma verdade. Por exemplo, quando Jesus Cristo, ele queria falar ao simples pescador. Ele dizia assim: o reino de Deus é comparado a uma rede que é lançada ao mar e pega-se todo tipo de peixe, os separa os bons dos ruins. E quando Jesus queria falar ao pecuarista, ele dizia: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem para a vossa alma. Quando Jesus Cristo queria falar acerca para o viajante, ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele ensinava estas coisas com relação ao cotidiano das pessoas, para que pudessem entender muito bem a sua mensagem. Porquanto Jesus Cristo, quando ele fala no versículo de número 24, ele traz a respeito da cruz. Ele fala a respeito da cruz. E nós sabemos que a cruz ela fazia parte do cotidiano de todos os judeus, porquanto a cruz ela fazia parte da sua vida, do seu cotidiano. A nação de Israel era dominada pelo Império Romano. E a cruz era o pior instrumento de tortura e de dor
usado pelos romanos. Mas Jesus, ele começa a falar desta cruz a partir do momento em que o Senhor conversa com seus discípulos, a partir do verso de número 13, quando Jesus Cristo, ele faz uma indagação a seus discípulos, dizendo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os seus discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Mas Jesus Cristo não estava interessado em saber o que as pessoas estavam falando a respeito dele, mas sim daqueles que andavam com ele. Por isso Jesus direciona a pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aleluia! Então, o ousado e usado por Deus, Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então, Jesus Cristo diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que tu revelou, mas o Espírito de meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! Então Jesus Cristo, ele começa a falar a respeito daquilo que ele iria passar, tudo aquilo que ele ia suportar na cruz, que ele iria para Jerusalém, que passaria por todas aquelas afrontas. Então Pedro, no intuito de querer conservar Jesus, chama Jesus ao lado e diz: mestre, tem compaixão de ti. E Jesus Cristo repreende Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Aleluia! Então Jesus Cristo, em relação a esta mensagem, a esta conversa com os seus discípulos, Jesus começa a pregar em relação à cruz, falar da cruz, dizendo aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se e tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! A condição primária que Jesus Cristo, ele dá para se tomar a cruz é: negue-se a si mesmo. Esta é a condição primária dada por Jesus. Negue-se a si mesmo, porque ninguém estará apto a tomar a cruz sem antes negar a sua própria vida. Glória a Deus. Ninguém estará apto a tomar a cruz sobre seus ombros sem antes negar a si mesmo. E foi assim com Jesus Cristo. Quando ele aceitou a missão redentora de morrer naquela cruz, Jesus Cristo, ele negou a si mesmo. Como está escrito em Filipenses, quando Paulo ele diz: achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou-se, aleluia, ele se humilhou, ele foi obediente até o fim, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, ele se esvaziou de toda a sua glória, dos privilégios divinos, e assumiu o sofrimento e a dor por amor de nós. Aleluia! E nenhum de nós somos melhores do que Jesus. Por isso, amados irmãos, se nós quisermos seguir a Jesus, é preciso negar a si mesmo. Ou seja,
está disposto a morrer. Porque a cruz é isso, a cruz é morte. E todo aquele que toma sobre seus ombros a cruz, já sabe qual é o seu fim. Não tem para onde correr, é morte na certa. Porquanto todos que tomar a sua cruz, ele precisa, é necessário estar disposto a morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. Morrer para si mesmo. Porque o nosso pior inimigo não é Satanás. Nosso pior inimigo não é o mundo, e sim nós mesmos. Por isso, amados irmãos, não é fácil negar a nós mesmos, negar o seu próprio eu, deixar certas paixões, deixar ideias que julgamos ser corretas, fundamentadas em princípios humanos. Não é fácil e nunca será fácil. Porém, para aqueles que de fato querem servir a Jesus, é extremamente necessário, pois disse Jesus no verso 25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia. Porque esta, meus irmãos, é a proposta do Evangelho. Renúncia e transformação de vida. Você pode até vir da maneira que está, mas não pode permanecer da mesma maneira que veio. Aleluia. Logo porque o convite é para todos. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. Jesus Cristo, ele não está direcionando essa mensagem para um grupo de pessoas. Apesar de estar falando para os judeus, mas ele está dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Porque nós entendemos que esta palavra ela transforma, esta palavra ela edifica o homem em sua presença, esta palavra ela levanta o homem do monturo do pecado. Esta palavra ela tem poder para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E esta palavra ela é muito dura. Apesar de ser dura, mas como disse o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a nossa vida. Aleluia. Talvez muitos daqueles que estavam ali presentes com Jesus pudesse dizer que Jesus estava louco em se achar digno de que alguém morresse por ele. Talvez pelo simples fato de não conhecer quem era Jesus. Jesus Cristo, ele é digno de que nós renunciamos tudo por amor a ele. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus Cristo, ele começa a falar da cruz, talvez muitos desses judeus, por ouvir essa palavra dura, pudesse entender que fosse uma palavra muito dura, porque a cruz, ela não apenas representava para os judeus morte e dor,
mas algo muito mais pior, que era a vergonha. E a cruz, ela continha pelo menos 3 vergonhas. A primeira, o escárnio. O condenado era zombado pela multidão, recebia afrontas em toda a sua caminhada. Enquanto eles estavam indo para morrer, levando a sua cruz, as pessoas começavam a zombar deles, sorrir deles. E Jesus Cristo, ele foi zombado até quando estava na cruz pelo soldado. Alguns diziam a Jesus Cristo: olha, pô, salvou tanta gente, mas não pode se salvar. Esta era a primeira vergonha para aqueles que eram pendurados no madeiro. A segunda vergonha era a vergonha moral, porquanto o crucificado recebia um título de inimigo do império. Jesus Cristo, ele foi crucificado como bandido, ao meio de 2 bandidos. Aleluia. Para que se cumprisse a palavra de Deus, que diz: aquele que não tinha pecado, se fez pecado por amor de nós. Aleluia. E a terceira vergonha, a vergonha da nudez. Todo condenado era crucificado completamente nu. Nós estamos acostumados a assistir filmes em que o personagem que faz Jesus Cristo está lá crucificado de cuequinha, né? Mas, na realidade, eles eram crucificados completamente nus, exposto às suas vergonhas. Por isso a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo foi exposto ao vitupério por amor de nós. Jesus Cristo, ele foi exposto à vergonha por amor de nós. Aleluia. E apesar de Jesus Cristo passar por todas essas afrontas da cruz, em momento nenhum ele desistiu da cruz, por amor de nós. Apesar das afrontas da cruz, Jesus Cristo levou a cruz até o fim. Apesar da cruz não ser dele, mas Jesus Cristo foi até o fim. Não desistiu em nenhum momento, não retrocedeu. Apesar de Jesus Cristo ter sentido medo e dizer e orado a Deus dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo faz a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. E a exemplo de Jesus, nós não podemos desistir da nossa cruz. Precisamos carregá-la até o fim. Porque há uma diferença muito grande entre a cruz de Jesus e a nossa cruz. A cruz que Jesus carregou era mais pesada, porque continha os nossos pecados. E Jesus carregou esta cruz até o fim e morreu nela. Mas a cruz que nós somos desafiados a carregar todos os dias, não é para nós morrermos nela, mas para trocarmos por uma coroa de glória. E recebermos das mãos do nosso Senhor a recompensa por não ter desistido da nossa cruz, por ter carregado até o fim, depositar diante dos pés do nosso Deus e dizer para Ele: valeu a pena, Senhor, valeu a pena nós renunciarmos tudo por amor do Senhor. Que nós possamos, amados irmãos, levar a nossa cruz até o fim e não desistir dela, porque há recompensa para cada um de nós, para aquele que não retrocede nesta caminhada,
para aquele que leva a sua cruz até o fim. Aleluia. Por isso não desista da cruz. Que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora é-me guardada a coroa da justiça, que me dará o justo juiz naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Aleluia! Glória a Deus! Vale a pena, amados irmãos, nós renunciarmos, negar a nós mesmos, porque o peso da nossa cruz é glória. Aleluia. O peso da nossa cruz é glória. Aleluia. E receberemos a recompensa naquele grande dia pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Não despreze a sua cruz, como diz aquele louvor, né? Não despreze a sua cruz. Deus, ela tem a sua medida. Deus um dia calculou. Glória a Deus.